Olá, sou Cristina Normandes e este é o nosso Reflexões e Ruminações. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. E hoje, para a nossa reflexão, falaremos um pouco sobre imperfeição. Coragem para sermos pessoas autênticas e imperfeitas. E, para tanto, usaremos o livro cujo título é Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, uma pesquisadora, uma palestrante americana. E este livro e muitos outros com este mesmo tema é resultado de longos anos de pesquisa que ela fez sobre essa tirania de ser perfeitos o tempo todo. Pois bem, não é novidade, vivemos em tempos onde a perfeição é glorificada, é exaltada. Você precisa ser perfeito em tudo o que faz. Você precisa ser funcionário perfeito, a mãe perfeita, o marido perfeito, o namorado perfeito, a namorada perfeita. Tem que estar sempre melhorando, performando, mostrando sempre que você é forte, porque perfeição é sinônimo de que você é forte. E o contrário é, se você fracassa, se você erra, você demonstra que você é fraco. E isso não é exaltado em nossa sociedade. Você não pode demonstrar fraqueza em momento nenhum. E em seu livro, a Brené Brown, ela nos incentiva a abraçarmos nossa vulnerabilidade como um ato de bravura, como um ato de coragem. Ela nos leva a perceber que a vulnerabilidade, expor-se à vergonha, não é um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de força, pois é quando nos mostramos frágeis, vulneráveis, demonstramos que somos pessoas normais, que fracassamos, que erramos, teremos a oportunidade de experienciarmos, de experimentarmos relações mais autênticas, mais verdadeiras, nos mostrando, nos despindo, expondo-nos, sendo vulneráveis. Temos percebido quão escravizante, o quão tirano é essa necessidade de demonstrar, de performar perfeição o tempo todo. Não há lugar para erros. E isso nos leva, nós que somos pessoas que temos nossas fraquezas, temos nossas fragilidades, temos nossos medos, nossas inseguranças, por medo, por vergonha, acabamos nos isolando, acabamos nos paralisando diante dessa necessidade de perfeição o tempo todo. Bom, sou uma dona de casa, tímida, e tenho muita vergonha de me expor para estar aqui toda quinta-feira falando, mostrar minha fraqueza, meus pontos fracos, mas é preciso muita coragem para estar aqui toda semana e vocês não sabem o esforço hercúleo que é para mim estar aqui trazendo alguma reflexão para vocês. É um desejo, é uma vontade de compartilhar com as pessoas que começou com um grupo pequeno e resolvemos colocar isso aqui no YouTube. Contudo, não é fácil, é preciso coragem. E eu estou buscando vencer isso a cada semana, a superar essa timidez, essa vergonha, essa insegurança e expor-me. E isso me faz lembrar de uma história muito conhecida na Bíblia, na Palavra de Deus, e acho até mesmo quem não conhece a Bíblia conhece a história de Davi e Golias. Quem era Golias? Golias era um soldado perfeito. Ele era alto, o maior, de mais de 3 metros de altura. Ele era experiente, era treinado, estava vestido a caráter, com sua armadura, nunca havia perdido nenhuma batalha, era o melhor guerreiro da sua terra e estava ali para enfrentar aqueles guerreiros. Mas os guerreiros de Israel estavam com medo de lutar com aquele gigante, com aquele homem tão perfeito e fracassarem. Tanto que o rei era alto também, era guerreiro, mas ele estava com medo, ele estava inseguro de enfrentar aquele guerreiro por medo. Medo de fracassar, medo de perder a batalha e ficar feio diante da sua nação. Por isso ele não enfrentava. Eis que vem Davi, um rapaz. Não era soldado, não tinha treinamento, era franzino, era apenas um adolescente, mas ele tinha algo que nenhum dos outros soldados tinha, nem mesmo o rei. Ele tinha coragem de ser ele mesmo. E ele então fala: eu vou lutar contra esse gigante. Todos ficam admirados.
Então tentam colocar nele pelo menos uma armadura. Quando ele coloca aquela armadura, ele se sente desconfortável. Aquilo não era ele não era aquele soldado, ele não estava sendo ele. Então ele tira aquela armadura e vai enfrentá-lo com aquilo que ele tinha afinidade, que era o estilingue, que era uma funda, pedras. Ele estava acostumado a lutar com aquilo e aquele era ele. Ele não ia fingir que ele era um soldado usando armaduras e usando uma espada. Ele vai sendo ele mesmo e ele tem essa coragem. Davi diz para Golias, ele fala aqui, palavras minhas, não é o que está dito literalmente, mas ele fala, olha, você vem a mim com essa sua perfeição de guerreiro, mas eu vou com a coragem, com a força que tenho dentro de mim, de ser eu mesmo, e eu sou um filho amado de Deus. E o meu Deus que me criou e que colocou em mim a força de que preciso, é nele que está a minha força, é nele que está a minha perfeição. Eu vou te vencer. Ele tinha confiança, porque ele sabia quem ele era, e ele sabia de onde vinha a sua força. E a gente sabe o final da história, ele vence. Quando Davi não quis colocar a armadura do rei, ele estava querendo enfrentar o inimigo sendo ele mesmo, sem armas, sem proteção, sem máscaras, sendo autêntico, sendo ele mesmo, confiando não na aparência, não na perfeição, mas confiando que mesmo ele sendo fraco, mesmo ele sendo improvável, ele tinha uma força que vinha de dentro dele. Ele sabia quem ele era. E muitas vezes é disso que precisamos. Precisamos nos despir da perfeição que nos é imposta, que nos escraviza, de sermos perfeitos o tempo todo. E termos a coragem como Davi teve, de ser imperfeito, mesmo com nossos medos, com nossas inseguranças, de ser nós mesmos. Porque, assim como Davi, nós precisamos ter essa sensibilidade de saber quem somos, que nós não somos perfeitos, somos falhos. Essa busca incessante de evitar essa vergonha acaba nos isolando, acaba nos paralisando e, consequentemente, nos impede, quem sabe, viver experiências maravilhosas, experiências com o outro, em ter trocas com o outro, em entender que o outro também erra como eu, o outro também é imperfeito como eu. E tudo bem fracassar, e tudo bem cair, tudo bem errar. A gente não precisa ser perfeito o tempo todo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ali no capítulo 12, ele fala isso. Ele diz, olha, quando sou fraco, então é que eu sou forte. E em outro momento, quando ele está pedindo a Deus para tirar aquele espinho na carne, aquilo que demonstrava sua fraqueza como ser humano, Deus fala para ele, olha, não, esse espinho na carne vai ficar aí. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e não na fortaleza. E isso é libertador saber que não somos perfeitos, mas que também não precisamos ser. Basta ser quem somos, basta ser nós mesmos, basta sermos autênticos. Isso é libertador e é nisso que reside a nossa força. Portanto, que aprendamos a ter um olhar solidário com nós mesmos, com nossas fraquezas, com nossas vulnerabilidades, com nossas vergonhas, com nossos medos. Coragem, enfrente sua vergonha, enfrente seu medo, seja vulnerável e assim nós poderemos experimentar, quem sabe, coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas diferentes, pelo simples ato de que eu tentei, de que eu fui, de que eu me expus, mas eu pude experimentar coisas novas e disso aí tirar grandes aprendizados. Portanto, coragem, sejamos imperfeitos sim, sejamos vulneráveis sim, pois é nessa vulnerabilidade, é nessa imperfeição que está a nossa força. E o próprio Deus diz que a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza.